Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de Língua Portuguesa, Redação e Ciências. Esta videoaula é referente à disciplina de Ciências. O conteúdo a ser estudado é sobre o magnetismo. Peço que Deus abençoe essa aula, abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, fenômenos elétricos, a observação de fenômenos envolvendo magnetismo já ocorria desde a Grécia Antiga, tá? Isso com o uso do magnetito, que é um minério capaz de atrair objetos de ferro, tá? Acredita-se, porém, que os chineses, eles já possuíam esse conhecimento, porque eles foram os primeiros a produzir os ímãs e as bússolas, tá? O mineral magnetito é um ímã natural. Com ímãs é possível atrair pregos, clipes e outros objetos. Porém, nem todos os materiais podem ser atraídos com ímãs, como madeira ou plástico, eles não podem ser atraídos com ímã, tá? Só alguns metais, como o ferro, o níquel, o cobalto e a liga desses metais, tá? Que são chamados de materiais ferromagnéticos. Observem aí a imagem 8.18, que mostra os ímãs atraem determinados metais. Observando? Mas qualquer metal ferromagnético e algumas ligas podem se tornar ímãs. Uma forma de se fazer isso é friccionar um pedaço de ferro ou outro material ferromagnético, sempre no mesmo sentido, com um ímã. O poder de atração de um ímã é maior em suas extremidades, isto é, em seus polos, os ímãs, há dois polos nos ímãs, É o polo norte e o polo sul. Os polos com nomes diferentes, eles se atraem. E os polos com os nomes, com os mesmos nomes, eles se repelem, tá? Portanto, em um ímã, ele tem o polo, um lado tem o polo norte e no outro lado ele tem o polo sul. Se você pegar dois ímãs e você colocar o polo norte em direção ao polo norte de um ímã, em direção ao polo sul do outro ímã, eles vão se atrair e vão se juntar, tá? Agora, se você pega um ímã com o polo norte e o outro ímã com o polo norte e tentar aproximar eles, eles vão se repelir, tá? Eles se repelem. E se você colocar também o polo sul em frente ao polo sul de outro, o polo sul de um ímã, em frente ao polo sul de outro ímã também, ele também vai se repelir, tá? Então, os polos diferentes, com nomes diferentes, eles se atraem. Os polos com o mesmo nome se atraem, se repelem, tá? Então, com nomes diferentes, se atraem. Com o mesmo nome, se repelem, tá? Então, qualquer ímã, ele tem um polo norte e um polo sul. Quando partimos um ímã em dois pedaços, forma-se dois ímãs e cada um com um par de polos. Os polos dos ímãs parecem, portanto, sempre, os polos dos ímãs aparecem, portanto, sempre aos pares, tá? Assim, com as cargas elétricas, os ímãs também exercem efeitos à distância. Fala-se, então, que há uma carga magnética ao redor do ímã. Observe aí a figura 8.19, onde mostra aí o campo magnético de dois ímãs atuando sobre a limalha de ferro. Na primeira imagem, os dois ímãs estão com os polos opostos próximos. Nesse caso aí, eles estão atraindo a limalha de ferro para ele. Já na segunda imagem, os polos de mesmo nome estão próximos e eles estão repelindo a limalha de ferro, tá? Uma aplicação importante dos ímãs é a bússola magnética. Ela consiste em uma agulha imantada que pode girar livremente, voltando-se sempre para a direção norte-sul do planeta. Observe aí a figura 8.20, mostrando uma bússola magnética. Observando essa imagem. A bússola ela foi um instrumento importantíssimo na história da navegação, permitindo que as pessoas se orientassem em suas viagens. Então, naquela época, a época da navegação, descobrimento de terras, eles utilizavam a bússola para se orientar, tá?
para que eles não viessem se perder, conseguissem achar o caminho de volta para casa. Hoje em dia, porém, a orientação é feita por meio do sistema posicional de posicionamento global, que é chamado de GPS, que utiliza satélites para localizar onde o receptor de sinal, que também é chamado de aparelho de GPS, está naquele momento, ok? Então, hoje em dia está tudo muito moderno, utilizamos o GPS, que recebe o sinal do satélite. A agulha da bússola aponta sempre para a mesma direção, a direção norte-sul, porque a Terra apresenta um magnetismo natural, resultante do movimento da crosta em relação ao núcleo que contém ferro, tá? Então, o núcleo da Terra contém ferro. É como se fosse um grande ímã com dois polos magnéticos localizados próximos aos polos geográficos, tá? Então, o próximo ao polo norte geográfico está o polo norte magnético. E próximo ao polo sul geográfico está o polo sul magnético, tá? E qualquer ponto da superfície da Terra, a agulha da bússola se alinha com o campo magnético no local, ok? Eletromagnetismo. O que é eletromagnetismo? É uma corrente que pode funcionar como um ímã, ou seja, uma corrente elétrica, e é capaz de produzir campos magnéticos. Uma forma de comprovar isso é verificar o efeito da corrente elétrica em uma bússola. Tá? Vejam aí a imagem 8.21, né, que mostra aí quando o interruptor é fechado, uma corrente elétrica passa pelo circuito e provoca desvios na agulha magnética. Veja a figura 8.22, com um fio condutor enrolado na espiral e conduzido uma corrente elétrica, gera um campo magnético ao redor. Cada volta completa do fio é chamado de espira. Os ímãs produzidos pela corrente elétrica é chamado de eletroímãs. Os eletroímãs eles podem ser usados para levantar grandes cargas ou separar sucatas de ferro, né, de outros materiais. Veja a figura 8.23, estou mostrando aqui, né? Essa figura 8.23 está mostrando o eletroímã usado para levantar objetos usados de ferro. E os eletroímãs eles estão presentes também em telefones, alto-falantes, microfones, televisores, computadores e etc. Observe a figura aí 8.24. Mostra aí um ímã, né? Ele é movimentado para dentro e para fora das espiras de um fio condutor, ou um fio condutor se movimenta em relação a um ímã, a agulha da bússola se movimenta. Nós temos aí a figura 8.24, que essa aí mostra o fio encapado, a bússola, um fio enrolado 20 a 30 vezes ao redor da bússola e do ímã, e o ímã, tá? Então, antes de realizar a montagem, é preciso ter certeza de que o ímã está longe o suficiente da bússola para que seu magnetismo não influa diretamente no desvio da agulha. A montagem demonstra que um campo magnético variável gera corrente elétrica e em um condutor, tá? O fenômeno é chamado de indução eletromagnética. O experimento mostra também que a corrente elétrica produziu um campo magnético ao redor, fazendo o condutor se comportar como um ímã e a agulha magnética da bússola se movimentar. Fios que conduzem corrente elétrica podem sofrer a ação de forças magnéticas quando colocados em um campo magnético e vice-versa, tá? Esse efeito é utilizado nos motores elétricos que transformam energia elétrica em movimento, isto é, energia cinética. Lembra da energia cinética? Em que a energia elétrica é transformada em energia cinética, que é aquela que movimenta, né? É uma forma de energia mecânica. Eles estão presentes, por exemplo, em ventiladores, liquidificadores, máquinas de lavar roupa e furadeiras, né? Veja aí a figura 8.25. Mostra aí, essa 8.25 mostra uma furadeira, tá? E nesses aparelhos, as espiras de um fio elétrico
próximo a um ímã ou a um eletroímã ficam submetidos à ação de uma força e começam a girar. Um conjunto de espira constitui uma bobina. Então, a bobina ela é constituída por um conjunto de espiras. As aplicações eletromagnetismo estão presentes em muitos outros equipamentos do nosso cotidiano, como os bilhetes de metrô, cartões magnéticos de banco, discos rígidos de computador, entre muitos outros dispositivos. Possui um material magnético que pode ser lido por eletroímãs. E esse é o conteúdo, tá? Eu estarei colocando aí na agendinha de vocês as páginas das atividades, tá? Qualquer coisa estarei no grupo do WhatsApp ou no PV. Podem estar me procurando. Fiquem com Deus e até a próxima aula.